Se você desencarnasse hoje, o que te levaria para o umbral? E será que você sente que você, não, se eu desencarnar hoje, tô de boas, vou ficar bem, vou ficar num lugar bacana. Eu acho que a maioria de nós vai ficar num lugar bacana, sim, mas não é garantia, né? Tem muitos espíritas que falam que todo mundo vai passar pelo umbral ao desencarnar, tá? Muita gente fala isso. Eu acredito que é mais assim, no sentido de que a gente precisa de um tempo para se desligar, né, do corpo físico mesmo. E muitas vezes aquilo que ocasionou o nosso desencarne, ele ainda reverbera no corpo perispiritual. Então, quando a gente desencarna mesmo, a gente ainda precisa de um tratamento para conseguir ir para um local mais sutil, né? Porque do jeito que a gente tá, não consegue. Do jeito que a gente tá, a gente não consegue subir. Então, geralmente a gente passa pelo umbral num posto de socorro, sabe? E até desacordado. Então, quando a gente acorda mesmo, fica consciente, a gente já tá numa colônia, já tá numa cidade, já tá bem. Então, eu sinto que é nesse sentido que o povo fala que todo mundo vai passar pelo umbral, né? Não é que todo mundo vai ficar lá lá nos umbralzão, lá na lama, todo mundo vai passar pela lama. Eu acredito que não é assim. Não tem porquê, não tem porquê. Mas, uma coisa que eu tava pensando esses dias, né? Muitos de vocês me questionaram isso. Falaram assim, olha, Ju, no filme Nosso Lar 2, né, Os Mensageiros, aquele dirigente do centro espírita, quando ele desencarnou, por que ele ficou vagando? Primeiro que algumas pessoas falaram, por que ele foi pro umbral? Ele não foi pro umbral, ele só ficou vagando, ele não teve uma assistência imediata, né, depois que ele desencarnou. Eu falo, pô, ele tinha umas coisinhas ou outras, mas ele não era uma pessoa ruim pra ir pra ficar lá, ficar zanzando, ficar mal, sendo atacado por obsessor, né? Não faz sentido, né? E aí, gente, que entra a questão que nós oscilamos muito. Por isso que eu realmente acredito que não existe um inferno eterno, não sei o quê, porque a gente pode oscilar muito fácil. Tanto que até aquele mensageiro lá, né, que tava com o Vicente, né, que era aquele engraçadinho lá no filme, ele se desequilibrou por conta lá do obsessor que ficou causando lá no ouvido dele, ele foi pro umbral. Então, assim, é muito fácil a gente desequilibrar e passar um tempinho que seja, sabe, em um local pesado. Por isso, inclusive, que a gente sai do corpo quando tô aqui, né, encarnada, vou dormir, eu saio do corpo e é muito, muito, muito comum a gente ir pra umbral quando sai do corpo, não é? É muito comum. E aí você fica, o espírita tem uma fixação por umbral, não sei o que. Não é, gente, aqui você vai pra lá. Projetor astral, nem espírita, o projetor astral, quando sai do corpo, na grande maioria das vezes é pra umbralzão que vai, não tem jeito, né? E por quê? Por quê? Porque a gente tá com algum pontinho ali em desequilíbrio. Aí a Rô tá falando aqui, né, Rô Bravin, depende de como estamos no ato do desencarne, né? Então, tem pessoas que falam que é no ato do desencarne. Eu acho que no ato, sim, eu acho que no ato conta, mas ele não determina que você vai ficar lá. Eu acho que é um conjunto, porque não faz sentido você estar bem a vida inteira, você ser uma pessoa super equilibrada e no momento que você desencarnou, você ficou com medo, né? Aconteceu alguma coisa que, sei lá, você tava, sei lá, sabe, alguma coisa assim que você não tava esperando, né? Aí acontece um acidente, você cai de um lugar muito alto e você desencarna e esse medo te leva para o umbral. Pra mim não faz muito sentido, né? Eu acho que é um conjunto da obra. Mas uma coisa bem importante, né? E por que eu trouxe até esse tema? Eu já venho falando pra vocês que eu sempre tenho muito assédio, né? E cada vez que eu me espiritualizo mais, não que, você vai se iluminando, não, gente, que eu tô assim muito louca. Muito, acho que preciso de umas 15 vidas pra me iluminar e olhe lá, né? Pra me iluminar não, pra ficar mais ou menos ali. Mas quanto mais eu me aprofundo na questão espiritual, sabe? Eu tento, né, realmente viver ali de acordo com as coisas que eu falo, com as coisas que eu aprendo, que eu começo a me vigiar, que eu fico ali tentando melhorar mesmo, né? As coisas que eu não tenho bacanas, eu já identifico, eu tento melhorar. Depois que eu comecei também esse trabalho aqui na internet, aumentou muitos assédios. E talvez até tenha não só aumentado os assédios, mas eu tenho ficado mais perceptiva para isso. E aí,
essa semana de novo. Eu já tava ficando bem e tal, e de novo aconteceu. Mas aí que aconteceu? Não vou colocar culpa em espírito, não, tá? Eu tive um contratempo, assim, na minha vida, né? E, nossa, me abalou demais, gente. E não é uma coisa, não é uma novidade pra mim. O contratempo foi novidade, né? Foi um imprevisto que aconteceu assim na minha vida. Que eu fiquei, puta que pariu, não tava esperando isso, assim, de jeito nenhum. E eu ali, gente, juro, eu ali, ó, diariamente falando, não, calma, calma, Juliana, vamos ficar equilibrada. Mas mesmo assim, foi difícil ali. Uma semana inteira lutando, assim, contra mim mesma. Contra eu mesma, né? E, e aí, quando foi na quinta-feira, eu parei tudo e falei assim, peraí, de novo, eu tô repetindo um padrão que eu tenho. Então, sempre que tem uma questão que envolve esse tema específico na minha vida, que é um tema que, meu, desde que eu sou muito nova, quando toca nessa minha feridinha, me desequilibra muito, muito, muito. E isso há muitos anos, tá? Sempre foi assim. E eu não consegui ainda superar esse ponto. Então, quando tá tudo bem nisso, acontecem outras coisas em outros aspectos da minha vida, eu fico de boa. Não, é um problema, mas vamos lá, tudo bem, vamos resolver, né? Tendo saúde, tá tudo certo. Agora, quando acontece algum ponto na minha vida, alguma coisa na minha vida, mesmo que não seja nada demais, mas naquele assunto específico que dá uma. Que é o meu calcanhar de Aquiles, o meu tendão de Aquiles, quando acontece isso, porra, aí não tem jeito, eu esqueço tudo, eu tenho uma dificuldade enorme pra me equilibrar, e foi por isso que eu trouxe esse tema pra cá. E aí eu fiquei pensando, né, meu, isso de fato, assim, se algum obsessor, que eles não me ouçam, né, mas se alguém quiser me desequilibrar, basta ele pegar nesse ponto aqui que vai conseguir. Porque é um ponto pra mim que é muito sensível. Eu, de fato, assim, fico assim, ó. A Lucy Crazy, sabe? Fico parecendo uma barata tonta. Meu Deus, sabe? Tem até um meme, né? Que fica todo mundo, socorro! Tipo, desesperado, assim, meio desequilibrado. Eu nesse meme, assim, quando pega nesse ponto, parece que viro uma criança de 5 anos chamando pela minha mãe. É isso. E é difícil admitir isso, mas eu parei pra pensar, se eu desencarnasse hoje, eu ia pra um brasão, assim. Hoje, sábado, não, mas isso na quinta-feira. Eu ia, porque eu tava no total desequilíbrio. E como eu falei agora pra Rô, né? Não é nenhuma. Não significa que eu ficaria ali por anos, porque eu acho que, né, no conjunto da ópera, eu tô indo, né? Tô pelo menos consciente. Mas eu ia passar ali um tempo sem conseguir ver mentor, sem conseguir encontrar a luz. Porque eu tava muito. Tava muito doidona, não tava conseguindo pensar, sabe? De ficar chorando, gente. Ai, que vergonha falar isso, mas tem que falar a realidade, né? Eu trabalho aqui com realidade, com vida real. Pô, é uma coisa tão material, sabe? Me deixa chateada, porque é uma coisa tão material. E eu fico assim, falando pra mim, Juliana, calma, assim, você tem saúde, sabe? Sua família tá bem, tá todo mundo bem, você tá bem na sua casa, seu casamento tá bacana, seus pais estão bem. Por que você tá desse jeito? Você tem apoio das pessoas, calma, respira, calma. Mas mesmo assim, eu falo isso, eu vou falando e não adianta. Por isso que eu tenho muita empatia, assim, tudo que eu falo pra vocês, gente, basta fazer tal coisa, são coisas que vão funcionar assim, mas esse meu basta fazer, eu entendo que não é um botãozinho que você aperta e tudo fica cor-de-rosa e tudo fica maravilhoso, não é. É uma coisa que você precisa de muita persistência, conjunto de coisas que você vai fazendo, é um esforço, assim, hercúleo, né, que fala, onde você fica, não tá dando certo, você sente que não tá fazendo efeito, você tá fazendo oração, você tá tentando ali manter seus pensamentos positivos, tentando mudar o foco do problema, né, mudando o foco da sua mente do problema, tentando colocar o foco em outras coisas, colocando sua energia em outras coisas, mas parece que nada funciona. Só que eu tô aqui pra falar pra vocês, inclusive essa introdução vai ser rápida, tá? Já quero ouvir ler aqui o que vocês estão falando, porque eu quero ver de todo mundo o que levaria vocês para o umbral. Mas eu fiquei pensando assim, né, que mesmo parecendo que nada faz sentido, que não tem solução, que não tem jeito, a gente tem que continuar. Porque me parece que é uma questão de constância.
de persistência mesmo. Você vai fazendo a mesma coisa todo dia. Oração, mantenha a postura, respira fundo, não deixa de fazer suas coisas, não fica na cama chorando, não fica ali, sabe, quieta, brava, explodindo com todo mundo, não fica reclamando, sabe, não fica indignada. Meu Deus, que essas coisas acontecem comigo? Não faça isso. Continua. Você tá ali sangrando por dentro. Sabe? Continua. Gente, o recado que eu tenho pra vocês principal é isso. Continua, sabe? Fica firme. Não interessa. Quando você fala assim, nossa, não tá dando resultado nenhum, eu continuo com os mesmos pensamentos, eu continuo sofrendo, eu continuo chateada, eu continuo na lama aqui, mas continua fazendo as coisas, que uma hora dá certo. É isso aí, Gus. Resiliência, gente. Resiliência e persistência. E aí, uma coisa super importante. Peça ajuda pra espiritualidade, oração. Meu, eu tive de quarta pra quinta eu tava muito mal, tava muito chateada. Aí quando eu fui dormir, né, eu sentei assim, eu não fui fazer oração deitada, porque a gente dorme no meio da oração, né, aquela oração horrorosa. Eu fiquei sentada assim na cama, com o pé no chão, sabe? Fechei o olho, ó, rezando assim. Não é Pai Nosso, não é aquela oração repetitiva. Eu faço um Pai Nosso, faço uma Ave Maria ali, como se fosse uma introdução. E depois eu comecei, mentor, vamos lá, preciso da sua ajuda. Eu quero sair do corpo, né? E por favor, me ajuda, porque juro, mentor, não é mimimi, eu tô precisando muito da sua ajuda. Mesmo que eu não lembre, não tem problema. Só que assim, me leva pra fazer um tratamento de choque. Tá? Um negócio assim, uma lobotomia. Pra eu poder ficar bem, eu não tô bem, eu tenho boletos pra pagar, eu preciso estar bem, preciso trabalhar. Não, brincadeira, né? Mas eu falei assim, olha, eu não tô bem, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um tratamento mesmo, sabe? Me leva pra tomar uns passes aí no astral, uns passes mais hard, pra poder ficar bem, porque eu não tô bem. E assim, eu fiz tudo, mentor, juro, eu fiz tudo que eu sei fazer, eu fiz tudo que eu já aprendi com vocês, com as pessoas que, né, trabalham aí pro bem, que ensinam, eu fiz tudo. Não tá dando certo, então eu preciso de um reforço, né? Tô precisando de um reforço. Me ajuda aí, por favor, porque, né, faça seu trabalho. Do your job. Não, mas eu falei, não, vamos lá, né? Vamos, me ajuda, de verdade, assim, sinceramente, falei com ele e tal. Minha filha, meus queridos, crianças, a mágica aconteceu. Real, assim. De manhã eu lembrei de algumas coisas, tá? Lembrei de algumas coisas coisas muito aleatórias, foram flashes. Aquela fatídica casa lá, aquele pátio lá que tem a família de baianos, ele me levou lá. Eu não lembro muito, eu só lembro assim de flashes, aquela galera lá, eu lá. Lembro que ele me levou também numa cidade espiritual, e lá eu fiquei conversando com algumas pessoas. Lembro de coisas, flashes, mas eu não lembro nada muito firme, assim, né? Mas não interessa, assim, eu sei que eu acordei, assim, nossa, renovada, sério. Não que foi uma mágica, mas eu acordei com gás, aquele peso que tava no meu peito, assim, um desânimo muito grande, passou. O problema continua, tá? Tá vivão aí, vivendo meu problema. Mas eu falei assim, gente, isso é o de menos, sabe? Vamos lá, né? E eu até coloquei um vídeo aí que eu falei na Happy Friday, que uma pessoa perguntou como elevar a frequência, aí eu trouxe um pouquinho desse tema porque tava muito fresco, né? Então eu fiquei pensando, e eu tô pensando até hoje, assim, olha só, é isso que eu tenho, né? O que eu tenho na minha vida? Isso aqui. Eu tava contando com isso? Não. Eu fiz alguma coisa pra trazer isso pra minha vida? Essa questão? Não fiz nada. Foi um imprevisto que eu não tava nem imaginando, não tinha nada a ver com isso. Mas eu que tô tendo que lidar com isso. Então é isso, Juliana. Firma o corpo, mulher. Resolve o que você tem que resolver. Seja resiliente. Tudo é fase. Vai tocando as coisas aí, como dá, sabe? Foca no que tá indo bem. Fica bem, sabe? Se arruma, fica bem. Vai, sabe, tomar um ar, vai conversar e tá tudo certo. Tem que dar um choque de realidade. Às vezes eu até falo isso olhando no espelho, assim, olhando firme assim pra mim e falo assim, olha, firme esse corpo aí que você só pode contar com você. Lógico, eu tenho toda uma família muito bacana, tenho meu marido que me dá muito apoio, meu filho que é minha luz. Mas no final do dia, gente, é a gente com a gente. A gente veio sozinho, a gente vai sozinho. É assim, tá?
Então, assim, a questão mais íntima nossa mesmo, de questão no sentido de ficar bem emocionalmente, quem pode ajudar? Quem pode ir lá pegar, enfiar a mão no nosso coração, afagar ele e resolver nossos problemas emocionais? Equilibrar a gente emocionalmente. Gente, nem mentor faz isso, porque ele não tem condição. É a gente que se equilibra emocionalmente, a gente tem ajudas. Tomar um passe, né? Como eu falei, toma um passo aqui, fica bem ali, né? Ele vai lá me dar uns conselhos, me dá talvez umas mensagens de esperança, sabe? Mas o trabalho de elevar a frequência é nosso. Então tem hora que você fala assim, minha querida, você só tem você para resolver esse problema, tá? Para resolver o teu problema, você com você. Qual é a sua opção? É desistir? Qual que é a opção que você tem? E não tem desistir, né? A vida às vezes é filha da puta, né, gente? Não tem desistir. Porque eu vou desistir da minha vida. Vai continuar na outra dimensão e vai virar chacota de obsessor. Vai virar chacota de obsessor, vai cair em vale, vai ficar lá puxando, eles vão ficar puxando teu cabelo, enchendo teu saco, te furando com espeto. Então assim, né, já que é pra sofrer, vamos sofrer aqui digna, né? Sofrer com dignidade, né? Mas é isso, gente. Pra mim, assim, o meu ponto que me levaria para Umbral hoje é esse ponto específico, que eu não vou ficar falando não, pra não dar insumos pra o inimigo, né? Falar igual os crentes. O inimigo, não saber aqui dos meus pontos fracos, como vocês não soubessem, né? Sabem muito bem. Mas eu tenho outras questões inúmeras, assim. Eu tenho uma... Aí que eu posso até comentar com vocês, pra vocês ir refletindo aí, se vocês também têm esses pontos aí na vida de vocês. Eu tenho uma paciência de centavos. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista em alguns aspectos, principalmente assim, de trabalho, sabe? Pra mim, o trabalho tem que sair perfeito. Não existe trabalho mais ou menos. E não é só trabalho remunerado, é tudo. Se eu vou limpar minha casa, eu vou limpar para as pessoas comerem no chão, assim, de tão limpa que ela vai ficar. Se for pra fazer uma festa, assim, eu vou fazer uma festa maravilhosa. Se for pra... eu vou fazer uma live aqui. Eu não vou aparecer aqui pra vocês descabelada, com pijama. Não vou fazer isso. Eu ainda faço um esforço pra parecer mais natural ali no Instagram, que os vídeos somem e tal. Mas se for pra fazer um negócio de qualidade, eu vou tomar um banho, vou me arrumar. Até perfume eu passo. Eu vou arrumar aqui minha casa. Aquele banquinho ali tava cheio de roupa pra passar. Dobrei tudo, já guardei, porque... Pra mim, eu faço o melhor que eu consigo fazer. Só que isso pode ser uma coisa bacana, né? Por um lado. Mas por outro lado, significa o quê? Que eu também sou perfeccionista com as pessoas. Eu sou muito exigente com as pessoas que eu convivo. Então, se eu faço o meu melhor, eu quero que os outros também façam o melhor deles. Então, às vezes, eu sou, né? Muito linha dura, assim. Então, é um ponto que eu trabalho, que eu tento trabalhar. Né? Eu sou meio fria também, assim, emocionalmente. Sou uma pessoa meio fria, sabe? Não sei. Eu sou meio coração peludo, sabe? As pessoas vêm choramingar pra mim, eu fico... Tá bom, entendi, né? Mas vamos lá, né? Então, também eu sei que é uma coisa que... Eu preciso ter mais empatia, né? No sentido da dor. Porque talvez aquilo não me dói, mas dói pro outro, né? Então, eu tenho que respeitar, né, a dor do outro. A gente não, cada um tem seu termômetro ali, né, do que afeta e o que não afeta. Blessed, eu passo uma vibe capricorniana porque meu ascendente é Capricórnio, né? Então, você deve saber disso, mas as pessoas, a maioria não sabe que a gente demonstra mais o nosso ascendente. Então, quem não conhece a gente muito bem, nos vê de acordo com o nosso ascendente. Então, todo mundo fala que eu sou capricorniana porque meu ascendente é Capricórnio. Eu tenho 1 milhão de planetas em Capricórnio, né? Então, sou bem capricorniana mesmo. Então é isso, tem inúmeras outras coisas, gente. A Samoara Guimarães, me parece muito que tem que ser perfeito para ir para nosso lar. Ó, uma coisa interessante, nosso lar é uma colônia, tá? É como se fosse uma cidade. E ela tem a cultura própria dela, como segue mais ou menos ali as cidades no astral. Então, qual que é a cultura de nosso lar? É mais rígida, tá? Eles são cristãos.
Então eles têm muito esse apelo um pouco religioso, né? Assim, no sentido de orações, eles são muito ligados assim aos momentos de oração. Eles exigem que os moradores mantenham uma frequência elevada o tempo inteiro para que não abale ali o magnetismo da colônia. Eu tô relendo, né, o livro Nosso Lar, eu tô no finalzinho já. Eles falam toda hora isso. Quando alguém começa a pensar negativo assim, eles já conseguem ler os pensamentos, né? E ler os pensamentos, gente, não é você ler exatamente o que a pessoa tá pensando, é você sentir o teor, sabe, do que a pessoa tá pensando. Espíritos mais evoluídos, eles leem perfeitamente. Mas a maioria ali, quando o ambiente tá bem sutil, eles conseguem sentir. E aí o André Luiz tinha uns pensamentos assim, meio de novato, né? E aí ele já falava, André Luiz, vigia, que aqui não é permitido a gente cultivar pensamentos de teor baixo e não sei o que. Então é um trabalho bem difícil, assim, você ficar lá, porque é o tempo inteiro você se vigiando, sabe? Mas isso é uma característica do nosso lar. Outras colônias são muito mais flexíveis, tá? Outras são mais rígidas ainda. Então a gente vai para onde a gente tem afinidade, para onde a gente tem condições de ficar. Não precisa você ficar achando que você precisa ser um santo porque quer ir para nosso lar. Você vai para onde você tem condições de ficar. E tem muitos locais incríveis, gente, no astral. Nosso lar, ele foi muito difundido porque Chico falou muito, porque era a colônia que o próprio Chico tinha vínculo, mas principalmente porque o André Luiz habitava lá, né? Então esses livros todos foram ditados pelo espírito do André Luiz. Então ele falava daquilo que ele sabia, do que ele convivia, né? Do ambiente dele. Mas fica tranquilo em relação a isso. A Carola, eu vou muito desequilibrada, eu vou muito equilibrada, até que me desequilibre. Ah, é isso aí, sabe? Melhorem, pessoas. Vocês estão atrapalhando minha evolução. A Carola falou que é muito vingativa e reativa. Carola, vingativa é foda, assim, você tem que tratar. Tem que cuidar, porque vingança lá aumenta muito. Porque quando você vai pra lá, você descobre um monte de coisinhas, assim, que aconteceram ao longo da sua vida inteira e que você nunca soube, né? E aí, se você já tem essa tendência lá, ela triplica. Porque tudo é muito, tá, no astral. Existe um dizer, assim, lá no plano... Entre os espiritualistas aqui, que fala que o nosso corpo físico é o mata-borrão da alma. O que isso significa? Significa que ele é um para-choque, um para-raio, sabe? Ele segura ali muita coisa que a gente ia sentir numa pancada só, sem ele. Quando a gente perde esse corpo físico, né? Tanto lá... Por isso que eu falei pra vocês agora, né? Quando a gente tá com um pouquinho de desequilíbrio na energia sexual aqui, na carne, na matéria, a gente sai do corpo, a gente enlouquece lá e não pode ver uma árvore com um troncozinho mais acentuado que tá lá correndo desesperado. É tipo isso. Porque quando a gente perde esse corpo físico, mesmo quando a gente se afasta dele temporariamente para poder sair do corpo, né? Quando dorme, a gente não tem mais esse mata-borrão. Então tudo é muito. O sentimento que você tava ali controlado, mais ou menos, fica isso aqui, entendeu? Aí você descobre que alguém passou a perna em você, sei lá, que seu namorado, marido, que você ficou muitos anos, te traiu lá na década de 90, e aí aquilo pra você bate de um jeito muito forte, aí você começa a querer virar obsessora do rapaz. Um exemplo, tá? Vídeos aleatórios. Se a pessoa é diagnosticada com câncer e recusa tratamento, ela vai para umbral? Olha, é uma questão, é uma ponta a se pensar, sabia? Não é necessariamente umbral, mas talvez ela não fique bem quando ela desencarnar. Por quê? Porque será que não entra aí no suicídio inconsciente? Porque você tá antecipando, você tá se recusando a fazer tratamento que pode te curar, né? Então talvez você antecipe a sua partida por teimosia, porque desistiu. Não sei, sabia? Não dá pra gente ter certeza, mas é capaz, tá? Então quando a gente vai pro astral depois do desencarne, a gente descobre várias coisas ocultas na nossa vida. É capaz. Inclusive quem fala isso, pra quem faz as fofocas, os obsessores, sabia? Os espíritos zombeteiros, eles contam. Ainda mais se você tem algum obsessor assim, meio kármico, assim, ele sabe de tudo, né? Da sua vida, ficou ali te perseguindo a vida toda, ele vai lá e conta. O Vitor tá falando que acha que o que levaria ele seria alguns vícios, um pouco de excesso de ambição, um pouco de rebeldia. Rebeldia é bom, né? Só não pode ser rebelde sendo
ingrato, né? Eu acho foda isso. Mas você ser um inconformado, num certo grau é bom. A Emma falou que a raiva me levaria em 2 segundos. Raiva é foda, hein, Emma? Toma cuidado. O Henry falou que o rancor me levaria fácil para umbral. Rancor por alguns familiares e raiva de mim mesmo. Tem, sim, Henry, também, hein? Rancor, ele entra um pouco na vingança, né? Não que você se vingaria, mas a motivação da vingança é um rancor, né? Então é o tipo de coisa. Tá cheião lá no umbral. Do povo com rancor, que não perdoa, né? Por isso que o perdão é importante, né? Que, ai, temos que ser seres... É por nós, né? A gente perdoa pra gente ficar bem, pra gente não ficar se envenenando, né? Falam que a raiva e a mágoa e o rancor é um veneno que você... Ih, eu vou falar que nem o Chaves aqui. Me enrolar com o ditado. Mas é um veneno que mata quem tá dando, não é isso? Marinês, Ju, para onde vai nossa consciência? Vai com a gente. Nós somos a nossa consciência. O que vai embora é o corpo físico. Quando a gente desencarna, a única coisa que muda é que esse corpo, essa casca, vai embora, né? E pensando bem, gente, assim, essa casca vai começar a ir embora, sei lá. Porque nossa vida é assim, né? A gente nasce e começa subindo. Aí quando chega num cume aqui, a gente, ó, começa a descer. Onde que é o momento que a gente tá no topo, assim? Porque eu comecei a descer, tá? Comecei a olhar assim, falei, mano, ó as olheiras. Tipo uns bagulho assim no olho meio flácido, sabe? Cabelo branco. Eu tenho um ninho de cabelo branco, vocês vão ver aqui, porque minha câmera é muito boa. Ó, ninho de cabelo branco. Já tá... Eu já comecei a descida, né? Se bem que assim, eu tenho 36. Né? Hoje em dia as pessoas vivem mais que 70, né? Mas tô quase na metade. Tem? Então, é isso, sabe? A vida, a gente vai, o corpo chegou nos 35. Pra mim foi assim, ó, 35. Aí começou a descida, né? Então, eu cheguei no meu ápice e começa a descer a ladeira abaixo. Então, assim, nosso corpo quase já é muito, muito volátil. Por isso que a gente não tem que ficar perdendo muito tempo de, vou fazer 1000 plásticas, ou não sei o quê. Às vezes eu fico, vou fazer uma plástica em tal lugar aqui do meu corpo, né? Que eu falo, isso aqui, né? Tá precisando de uma recalchutada. Depois eu falo, mano, eu vou fazer a plástica, vou gastar uma grana e vai durar quantos anos isso? Pra quê, né? Tá bom, né? Envelhecer bem e tal, porque, gente, é muito passageiro, nosso corpo é muito, muito frágil. O que fica é a consciência. Então, pra onde vai nossa consciência, fica com a gente. Nós somos a consciência, né? Mulher, acho que o que me levaria seria infidelidade. Toma jeito na vida, mulher. Não pode. Isso sim, gente. Sabe por quê? Acabei de falar. Lá no astral, o povo sabe de todas as fofocas. Então, a pessoa que levou o presentinho aqui, né, na cabeça, a pessoa vai descobrir. Aí pode ser que ele ou ela não perdoe, né? E aí aquele obsessor que Jesus, assim, tá cheio, gente. Eu falo isso porque, vocês sabem, eu sempre falo dos processos de desobsessão lá do centro espírita, cheio de gente traído, cheio de marido traído, cheio de mulher que tirou a própria vida porque o marido trocou ela por outra, ela tirou a própria vida, viu que não acabou por pura ignorância, né? Tirou a vida pra ver se o cara ia se sentir... ele vai morrer de remorso. Ele cagou, assim, até adorou, gostou no final do dia, porque ele falou, pronto, não tem muita dor de cabeça. Aí ela virou o quê? Obsessora dos dois, né? Vícios, gente. Vícios é foda. Ó, Fê Andrade, meu passaporte para o umbral é não esquecer fácil. Ela fala que ela não esquece fácil quando fica magoada. É igual o Henry, né? O rancor. Ai, Paulo, real. Paulo Henrique, quem planejou essa transição exagerou na dose. Tá muito tenso, tá? Inclusive, gente, eu tô vendo vários espiritualistas sofrendo uns baques muito foda, assim, nos últimos dias. Eu, né, como eu falei pra vocês, eu tenho, assim... Eu nem falo muito, sabe, gente? Pra vocês, assim, pra não ficar... Porque tem umas pessoas aqui, alguns de vocês ficam preocupados comigo, né? Bonitinho, mas não precisa, tá tudo certo. Mas tem coisas, assim, que eu falo, mano... Né, respiro fundo, assim... Mas tá foda, e o pessoal tá sendo atacado real, assim. Existem colônias pagãs. O que seria pagão? Que não acredita em Jesus? Um monte, né, gente? Mas nem que não acredita em Jesus. Deixa eu falar um negócio pra vocês.
Lá no astral, todo mundo sabe que Jesus existiu, tá? Todo mundo sabe. Todos os capetinhos lá sabem, os magos trevosos, eles sabem, eles reconhecem o tamanho do poder de Jesus. O que eles não reconhecem é a legitimidade da força dele. Quando você tem um presidente que você fala assim, ó, ele não é legítimo, eu não reconheço, não é meu presidente. Sabe quando tem isso? Ele chamou ele de cordeiro, tamanho deboche, assim, né? É o pessoal do cordeiro, Aí eles sabem do poder, tanto que eles não falam o nome, porque eles não querem de jeito nenhum atrair esses seres. E até a falange também, né? Os emissários de Jesus, eles não querem atrair pro lado deles, mas eles não reconhecem ele como uma figura que eles queiram seguir. É isso. Ney 4747, dá pra ver mediunidade por algum aspecto no mapa astral? Dá pra ver. Por exemplo, né? A casa 12 é a casa da espiritualidade mesmo, assim. Alguns astrólogos que não são muito ligados à parte espiritual, eles falam que é a casa da loucura, a casa dos hospícios, a casa das prisões, porque era como era vista uma pessoa médium antigamente, né? Uma pessoa que abria mediunidade com a venda espírita era dita como louca. Então eles traziam esse ponto dessa forma. Hoje em dia nem se fala muito desse jeito. Falam que é a casa da espiritualidade mesmo, que é a sua conexão com o plano astral. Eu, Juliana, tenho Stellium nessa casa. Stellium é ter muitos planetas agrupados na mesma casa, né? Ou no mesmo signo. Eu tenho Stellium na casa 12. Eu tenho 5 planetas na casa 12, incluindo Netuno, que é o planeta também ligado à espiritualidade. Então, pra você ter uma ideia, né? Isso mostra que minha mãe, se ela tivesse feito meu mapa criança, ela já saberia que seria médium. Eu fiz o mapa astral de uma moça que, não sei se ela tá aqui, ela sempre assiste as lives. E eu fiz também do filhinho dela. Mostra ali que o menininho é médium. E ela falou, sim, Ju, ele já vê coisa. Ele tem 3 anos. Então dá pra saber sim. E Diego, Ju, meu único desequilíbrio é o sexual. Será que vou para o umbral? Esse é campeão de vendas. Campeão de vendas. Cuida disso agora, né? Porque é um grande fator aí pra você ficar soltinho aí na pista. Nas pistas umbralinas. Bruno, gostar muito de fornicações é garantia de Bruno. Tá vendo, gente? Quando eu falo questão sexual, todo mundo, quase todo mundo é muita gente, né? Mas quase todo mundo tem aí umas questões mal resolvidas com sexo. A Emily, eu fumo. Emily, né? Vou te contar um negocinho pra te dar um choque de realidade. Você não tá sozinha, tá? Não existe vícios, não existe fumar estando sozinha. Não existe. Se você fuma mais de uma vez, se você tem uma rotina, uma vez por semana, tá bom? Uma vez por semana vai alguém lá fumar com você. Todo dia, quando eu chego do trabalho, todo dia, 7 horas da noite, vai alguém de lá ficar com você. Jaques, Ju, se você tem uma doença tipo diabetes, quando você desencarna, seu perispírito precisa ser curado? Na teoria, não, tá? Se é uma doença assim que você não buscou, sabe? Você vai ali, ela já vai embora quando você desencarna. Mas o que acontece é que tem pessoas que se identificam muito com a doença, sabia? E aí precisa de um tempo de tratamento. Tem pessoas que elas não têm um membro do corpo. E aí quando elas partem para o outro lado, precisa fazer um tratamento psicológico para que ela deixe esse membro ser desenvolvido lá. Porque ela não consegue, ela tem um bloqueio, ela não se vê com aquele membro. Mas vai aparecer, sim, em algum momento. Mas alguns precisam fazer um tratamento. Então varia muito. Quanto mais desapegada materialmente a pessoa tiver, mais fácil vai ser ela se recuperar daquilo que ela teve na vida, daquilo que foi o motivo do desencarne, né? Gente, não, né? E se chamar uma entidade de luz pra fumar junto, tipo um preto velho, desrespeito. Não faz isso, não. Muito desrespeito com a entidade. Até porque a entidade não fuma porque eles são viciados, gente. A entidade fuma pra poder executar o trabalho deles lá quando eles estão trabalhando. A entidade não fica com cigarro fumando lá o dia inteiro. Não fica. Você fazer isso é um desrespeito, viu? Com a entidade não faz isso, não. O umbral, o astral tá mudando. Tudo que a gente sabe, não é que joga fora, não é isso. Mas a gente precisa atualizar.
E então, gente, em vez da gente ficar só consumindo conteúdo, consome conteúdo e começa. Vamos ser pessoas que ajudam nessas pesquisas. E não é ficar assistindo vídeo falando pra gente, usa sua espiritualidade para ficar pedindo riqueza, para ficar pedindo dinheiro e carro importado. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Quando você partir daqui, você vai fazer o quê com esse caralho desse carro importado? A vida é curta demais, gente. Ontem eu tinha 15 anos, eu já tô com 36 anos. A vida passa assim, ó, passa assim, é um sopro. Se a gente ficar usando nossa espiritualidade pra ficar, eu vou ficar aqui, né, fazendo contrato com o espírito, com o demônio da Goécia, pra poder ganhar dinheiro e viver bonito e ficar gata e atrair gatas pra mim. Ai, gente. Vai fazer o que com essas gatas lá no astral? Para com isso. Sabe? Cuida de você, cuida da sua higiene, estuda bastante, arranja um emprego, abre o seu negócio, que seja, sabe? Cuida da sua saúde, que você vai arranjar sua gatinha, o seu gatinho e já era. Beleza, vai embora. Não importa o contrato que você fizer, tá? Pode fazer o contrato mais lindo do mundo. Uma hora, beleza, não tem demônio que vai manter tua beleza. Tem demônio que vai manter tua virilidade, né? Tem nem Viagra que vai manter tua virilidade chegar uma hora aí. Então, sabe, acorda pra vida. Não vale a pena, exatamente. Vai ficar barganhando com o espírito por causa de besteira. Sejam pesquisadores, gente. Vamos nessa, junto, fazer, sabe, análises profundas das coisas, de verdade. Eu não vou ficar falando de espiritualidade pra coisas materiais. Não é que eu não acredito, tá? Ai, Ju, tem um ritual pra você atrair não sei o que. Tá tudo certo, gente. Faz o que o coração de vocês mandar. Não demonizo isso. Mas eu não vou focar o meu trabalho aqui nisso. Porque o que mais tem nas redes sociais é isso. São pessoas ensinando a ter prosperidade. Pessoas ensinando o símbolo da bruxa pra atrair. Não. Pessoas ensinando como assoprar canela na porta da casa. E tá tudo certo. Um monte de coisa dessas mandinguinhas eu faço. Mas não vou focar nisso porque tem um monte de gente fazendo isso. Tá? E isso tem problema em fazer? Não tem problema em fazer, mas eu quero que vocês entendam que isso não é espiritualidade. Isso não é se espiritualizar. Isso não é você ser uma pessoa espiritualista, tá? Isso é você ser uma pessoa esotérica que usa coisinhas, receitinhas pra você fazer as coisas aí no seu dia a dia. Mas isso não tem, assim, zero espiritualidade aí. Espiritualidade é você aprender que o mundo inteiro, tudo é energia, sabe? Que você precisa controlar suas emoções, você precisa viver a matéria. Eu falo bastante disso, parece que eu sou uma pessoa espiritualizada, que só vive de falar disso, não sei o que. E não é, né? Vocês sabem, eu trabalho, eu sou mãe, eu sou casado, tenho minha casa, eu saio, eu tenho amigos, eu bebo, eu como, eu faço exercício. Deveria fazer mais, mas eu vivo uma vida normal. Só que a gente tem que fazer isso mesmo, tem que viver a nossa vida aqui. Mas a gente tem que entender que a gente não está aqui a passeio. Isso aqui não é férias, tá? A gente está aqui por um motivo, a gente não pode esquecer disso. Senão vai ficar voltando. É ficar, os senhores do karma ficam se alimentando da encarnação. Por que, caralho? Você não faz nada, você encarna e não faz porra nenhuma. Você encarna e vem ficar passando férias aqui, fazendo pacto com cão pra conseguir comprar um Camaro amarelo horroroso. Aí você fica voltando e fala que é os senhores do karma, blá blá blá. É isso. Beijo.